Se você fala sozinho, há algo que a sua mente está escondendo de você. E não é pouco. É exatamente isso que este vídeo vai revelar, e o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você se entende. Pense bem. Aquela voz que não para, que comenta, que repete, que julga, ela não aparece por acaso. Ela é um sinal. E se você sair daqui sem entender o que esse sinal significa, vai continuar carregando um peso que não precisa ser seu. Fique. O que Augusto Cury descobriu sobre isso é urgente demais para ignorar. Às 3 da manhã ele falava sozinho, e o pior, a parte que ninguém conta, é que ele nem percebia o quanto aquela voz estava escondendo dele. Falar sozinho. Há uma palavra para isso, um nome preciso que Augusto Cury passou décadas estudando, e que vai mudar completamente a forma como você entende a sua mente. Mas esse nome vem depois. Primeiro, é preciso sentir o peso do que está acontecendo. Porque se você chegou até aqui, se este vídeo chamou a sua atenção, é porque alguma parte de você já sabe que há algo dentro da sua cabeça que você não consegue parar. E isso não é fraqueza. É um sinal. Um sinal urgente que a sua mente está enviando e que a maioria das pessoas ignora até que seja tarde demais. O que Augusto Cury descobriu, depois de décadas de psiquiatria clínica e de estudar mais de 120 mil alunos, é que falar sozinho não é um tique inocente. Não é excentricidade. Não é loucura. É sintoma. É o rastro visível de um processo interno que, se não for compreendido, vai consumir a sua energia, envenenar os seus relacionamentos e roubar a única coisa que você não pode comprar de volta: a sua presença, a sua paz. O seu agora. Fique até o final deste vídeo. Não porque é agradável, mas porque o que você vai aprender aqui pode ser a diferença entre uma vida que você simplesmente sobrevive e uma vida que você verdadeiramente vive. E se você sair antes, vai continuar carregando esse peso sem saber o nome dele, sem saber como largá-lo. Pense na seguinte cena: uma tarde de terça-feira comum. O trânsito está parado, como sempre. Dentro do carro, o ar-condicionado faz aquele barulho levemente irritante e o motorista, um homem de 42 anos, engenheiro, pai de 2 filhos, está sozinho. E está falando. Está repassando a reunião da manhã. Está ensaiando o que vai dizer para a esposa sobre a conta que esqueceu de pagar. Está imaginando uma discussão que ainda não aconteceu, construindo argumentos para um conflito que existe apenas na sua cabeça, com detalhes tão vivos que o seu corpo já está reagindo. A mandíbula está tensa, os ombros estão subidos, a respiração está curta. O seu cérebro não sabe distinguir uma ameaça real de uma ameaça imaginada. Para o sistema nervoso, aquela discussão inventada é tão real quanto uma faca apontada para o peito. Ele chega em casa. A filha de 7 anos corre até ele com um desenho nas mãos, um solo amarelo torto, uma casa com 4 janelas. E ele olha, mas não vê. Porque os olhos estão ali e a mente está ainda no trânsito, ainda na reunião, ainda na discussão que nunca aconteceu. Ele sorri com a boca, não com o peito. E a menina, com aquela sensibilidade brutal que só as crianças têm e percebe. Ela não sabe nomear o que percebe. Mas guarda. Essas coisas ficam guardadas. Isso não é uma história inventada. Isso é o retrato de milhões de lares. É talvez o seu retrato. Se você se reconheceu em algum detalhe dessa cena, se sentiu aquela pontada discreta de reconhecimento, este canal existe para você. Aqui se constrói algo raro. Uma comunidade de pessoas que decidiram parar de ser espectadores passivos da própria mente. Se você quer fazer parte disso, se inscreva agora e comente abaixo uma única palavra que descreve como a sua cabeça tem estado ultimamente. Só uma palavra. Você vai se surpreender com quantas pessoas ao redor do mundo vão responder com a mesma. Agora, vamos mais fundo. Porque o que Augusto Cury identificou como síndrome do pensamento acelerado, há uma palavra técnica para o que você está vivendo. E o simples fato de nomeá-la já começa a tirar o seu poder, já transforma o monstro desconhecido no inimigo que pode ser enfrentado. Mas antes de revelar essa palavra, é preciso entender a escala do problema, porque o problema é maior do que você imagina. O cérebro humano produz, em média, entre 50 mil e 70 mil pensamentos por dia. 50 mil. Pense nisso. Se você dormisse 8 horas, sobraria 16 horas de vigília. Isso significa mais de 3 mil pensamentos por hora. Mais de 50 por minuto. Mais de um pensamento por segundo.
E a maioria desses pensamentos, estudos da psicologia cognitiva, consistentemente apontam para a faixa de 60 a 80%. É negativa, repetitiva ou inútil. Você não está apenas cansado. Você está gerindo uma fábrica que nunca fecha, que nunca descansa, que produz sem parar e que, na maior parte do tempo, produz lixo emocional. E o mais cruel, a ironia que Curry descreve com aquele humor filosófico levemente amargo que lhe é característico, é que a sociedade moderna não apenas tolera isso, a sociedade moderna celebra isso. Chamamos de produtividade, chamamos de ambição, chamamos de ser dedicado, ser responsável, ser adulto. Construímos um mundo inteiro que recompensa quem nunca para, quem responde mensagens às 11 da noite, quem acorda já com o celular na mão, quem confunde exaustão com mérito. Tornámo-nos, como Curry diz com precisão cirúrgica, mendigos emocionais, sempre à procura de uma paz que nunca chega, sempre esperando que as circunstâncias externas silenciem o barulho interno. Esperando que a próxima promoção, a próxima viagem, o próximo fim de semana, traga aquele silêncio que a mente não consegue produzir sozinha. E não traz, nunca traz, porque o problema não está lá fora. O problema está no teatro da mente. E o teatro está em chamas. Mas aqui vem a parte que precisa ser dita com clareza, com a seriedade de quem passou anos sentado do outro lado de uma mesa, ouvindo pessoas desmontarem. Se você não entender o que está acontecendo na sua cabeça, se você continuar tratando o barulho mental como algo normal, como algo que todo mundo tem e que você simplesmente tem de aguentar, vai pagar um preço. Um preço concreto, mensurável, devastador. Sabe qual é o primeiro preço? O corpo. Augusto Cury é explícito neste ponto. A mente acelerada não fica apenas na mente. Ela desce. Ela se instala no corpo como um inquilino que nunca paga renda e destrói o apartamento. O cortisol, o hormônio do estresse, quando liberado de forma crônica por uma mente que não para, inflama. Inflama articulações, inflama o intestino, inflama o sistema cardiovascular. Aquela dor nas costas que você atribui à cadeira do escritório, talvez seja a sua mente falando com o seu corpo numa linguagem que você ainda não aprendeu a ler. Aquela enxaqueca que aparece toda sexta-feira à tarde não é coincidência. É o colapso de uma semana inteira de tensão acumulada, encontrando o primeiro momento em que o corpo percebe que pode finalmente parar. E para. Com violência. As doenças psicossomáticas, aquelas que nascem na psique e florescem no soma, no corpo, são uma das grandes epidemias silenciosas do século XXI. E a maioria das pessoas que as carrega nunca conecta o ponto. Vai ao médico com a dor. Sai com o remédio para a dor. E o ruído dentro da cabeça continua, porque ninguém tratou a causa. Mas há um segundo preço. E este é o que Cusi considera o mais grave, o mais irreparável. As pessoas ao seu redor. Há um homem que Cury descreve em seus trabalhos, com o cuidado de quem preserva uma identidade, mas não consegue preservar a dor da história, um homem que veio à consulta não por ele. Veio porque a esposa ameaçou ir embora. Ele tinha 51 anos, era bem-sucedido no sentido que a sociedade usa essa palavra, tinha apartamento, carro, viagens anuais. Mas tinha também uma irritabilidade que a família já não conseguia nomear de outra forma que não fosse medo. Os filhos aprenderam a ler o estado dele antes de entrar no quarto. Aprenderam a olhar para os ombros dele antes de fazer qualquer pergunta. Aprenderam a engolir as histórias da escola, os medos de criança, as conquistas pequenas que precisam de uma testemunha adulta para existirem de verdade. Engoliam tudo. Porque o pai estava presente fisicamente, mas ausente de uma forma que não tem nome nos dicionários, mas que as crianças reconhecem instintivamente. A esposa disse a ele, naquela consulta, algo que Cury nunca esqueceu. Ela disse que se sentia mais solitária dentro do casamento do que se imaginava que se sentiria se estivesse sozinha. Não é crueldade, é precisão. É o tipo de frase que só nasce depois de anos de tentar e de anos de não ser vista. Ele não era mau, ele estava exausto. Havia uma diferença fundamental entre as duas coisas. Mas do ponto de vista dos filhos, do ponto de vista de quem ficava do lado de fora da sua tempestade interna, a diferença não se sentia. Você já parou para perguntar às pessoas que amam o que elas sentem quando estão com você? Não o que dizem, o que sentem. Essa pergunta tem o peso de um edifício. E a maioria de nós nunca faz porque no fundo teme a resposta. Esse homem passou 3 anos em acompanhamento. E a transformação que aconteceu nele não veio de medicação, não veio de uma técnica mágica, não veio de um retiro espiritual.
Veio do momento em que ele finalmente compreendeu que a sua mente acelerada não era apenas o seu problema. Era o problema de todos que ele amava. E essa compreensão, essa dor específica de perceber o dano colateral que causou sem querer, foi o primeiro tijolo de uma reconstrução. A boa notícia, e Curi insiste nisto com uma esperança que não é ingenuidade, mas sim experiência clínica acumulada, é que nunca é tarde. A mente é plástica, o cérebro muda. Os relacionamentos podem ser reparados. Os filhos são mais resilientes do que pensamos, desde que a mudança venha com presença genuína. Mas tem de vir. E tem de vir agora porque o tempo não espera e a infância dos seus filhos não tem botão de pausa. Agora precisa ser dito algo que desconforta. E que precisa ser dito exatamente por isso. Se você está a ler este texto e está a pensar, sim, mas o meu caso é diferente, o meu estresse é justificado, a minha situação é mais difícil que a dos outros, então este é o momento mais importante de todo este vídeo. Para você. Porque essa frase, essa defesa precisa e articulada que a mente constrói para proteger os seus próprios hábitos destrutivos, essa frase é o sintoma mais avançado do problema. Curi chama isso de sequestro emocional da razão. A mente acelerada não apenas consome energia. Ela também constrói prisões. Prisões com grades invisíveis, com muros feitos de justificativas inteligentes, com guardas que têm a nossa própria voz. E há uma palavra para o processo pelo qual a mente fabrica esses pensamentos automáticos, negativos, repetitivos, que alimentam a prisão. Uma palavra que Curi identificou como o coração do problema. Uma palavra que ainda não foi dita aqui, porque para compreendê-la de verdade é preciso ter percorrido este caminho primeiro. Fique. Ela vem. E quando vier, vai fazer sentido de uma forma que vai parecer que sempre soube, mas que nunca tinha conseguido nomear. Vamos falar agora sobre o que acontece quando a mente não para. Não em termos gerais. Em termos concretos, físicos, mensuráveis. Imagine que o seu cérebro é uma cidade grande, densa, barulhenta. Durante o dia, essa cidade funciona. O trânsito flui, as lojas abrem, as pessoas trabalham, as decisões são tomadas. Mas à noite, uma cidade precisa de silêncio. Precisa de ruas desertas. Precisa que as luzes se apaguem numa ordem específica para que os sistemas de manutenção possam trabalhar, limpar os resíduos, reparar as estradas, reabastecer os depósitos de energia. Esse processo noturno no cérebro é o sono. É durante o sono que o sistema linfático, um sistema de limpeza cerebral descoberto há relativamente pouco tempo pela neurociência, remove as toxinas acumuladas durante o dia. Uma das toxinas que remove a beta-amiloide, uma proteína associada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Agora imagine que essa cidade nunca apaga as luzes, que o trânsito nunca para, que as obras continuam às 3 da manhã. O sistema de limpeza não consegue trabalhar. Os resíduos acumulam-se. As estradas deterioram-se. A cidade começa a colapsar de dentro para fora, lentamente, de uma forma que de fora ainda parece funcionar, mas por dentro está a ruir. Isso é o que uma mente que não para faz ao cérebro. Literalmente. Não é metáfora. É biologia. E a ironia profunda, a que Curi aponta com aquele sorriso de quem já viu esta cena demasiadas vezes, é que quanto mais cansado está o cérebro, menos consegue parar. Porque o cansaço extremo prejudica exatamente os circuitos pré-frontais responsáveis pela regulação emocional e pelo controle dos pensamentos intrusivos. Ou seja, quanto mais precisa de parar, menos consegue. É uma armadilha elegante. Uma armadilha que a evolução não preparou resposta porque este nível de sobrecarga cognitiva crônica é novo. É um produto da modernidade. É um problema que não tinha nome há 100 anos porque não existia nesta escala. Mas agora existe e tem um nome. E esse nome é o que tem estado a ser guardado para o momento certo. Antes disso, porém, há mais uma camada a explorar, porque falar sozinho não é apenas um sintoma de cansaço. É também uma janela para algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem olhar diretamente. Quando você fala sozinho, o que diz, não o que pensa que diz, o que realmente diz. Com que tom fala consigo mesmo? É o tom de um amigo paciente? Ou é o tom de um juiz implacável? É a voz de alguém que o encoraja? Ou é a voz de alguém que já decidiu o veredito antes de ouvir a defesa? Curi fez esta pergunta a milhares de pessoas ao longo da sua carreira. E a resposta quase universal é desconcertante. A voz com que as pessoas falam consigo mesmas é a voz mais cruel que existe nas suas vidas.
É mais dura do que qualquer chefe. É mais implacável do que qualquer crítico externo. É, frequentemente, a voz de uma vergonha antiga, de uma exigência que alguém implantou lá atrás, numa idade em que não havia defesas suficientes para questionar. Você nunca falaria com um amigo da forma como fala consigo mesmo. Nunca. Se um amigo cometesse um erro, você diria: acontece, aprende e segue em frente. Mas quando você comete o mesmo erro, a voz interna diz: claro, como sempre, nunca consegues mesmo, és um desastre. Não é crítica construtiva. É crueldade habitual. E é crueldade que passa despercebida porque estamos tão habituados a ela que a tratamos como verdade objetiva. Esse diálogo interno cruel é um dos maiores drenos de energia que existe. Consome mais do que o trabalho. Consome mais do que qualquer estresse externo. Porque está sempre ligado. Está a funcionar enquanto trabalha, enquanto come, enquanto tenta dormir, enquanto tenta amar. Está a funcionar agora, provavelmente, enquanto ouve estas palavras. E aqui chegamos ao núcleo do que Cury identificou como o maior paradoxo da mente humana moderna. Sabe qual é? A maioria das pessoas que sofre de pensamento acelerado, de rumiação crônica, de diálogo interno cruel, não sofre porque é fraca. Sofre porque é inteligente. Sofre porque tem uma mente rica, complexa, capaz de antecipar, de analisar, de construir cenários, de aprender com o passado e de projetar o futuro. Todas essas são capacidades extraordinárias. E são essas mesmas capacidades que, sem gestão, sem higiene, sem treino, se voltam contra o seu dono como uma faca que corta quem a segura. A mente não treinada usa as suas melhores ferramentas para se destruir. A mente treinada usa essas mesmas ferramentas para se libertar. A diferença entre as duas não é talento, não é sorte, não é genética, é técnica, é consciência, é prática diária. Numa palavra que Cury usa constantemente, é gestão. E antes de entregar as ferramentas, antes de revelar o nome que tem estado a ser guardado, é preciso subir mais um degrau. Porque há uma fase que precede o colapso total e que a maioria das pessoas ignora até que já passou por ela. Cury descreve essa fase como silêncio barulhento. É quando a pessoa já está tão saturada, já está tão cheia de pensamentos, que começa a desligar. Não dorme, mas não está acordada. Não chora, mas não está bem. Não discute, mas não está em paz. Está num estado de anestesia emocional onde as coisas que antes emocionavam já não chegam, onde as pessoas que antes importavam parecem estar atrás de um vidro, onde a vida continua, mas com uma qualidade de sonho que não é agradável, é apenas distante. Esse estado tem um nome clínico, mas o nome que importa agora é o que você sente quando está nele, a sensação de que está a viver a sua própria vida de fora, de que é espectador de algo em que devia ser protagonista, de que o tempo está a passar e você está presente em corpo, mas ausente em essência. Se isso ressoa, se há um reconhecimento físico nessas palavras, um aperto específico, não de angústia aguda, mas de uma tristeza seca e baixa como a luz de uma tarde de outono, então este momento é importante. Porque esse reconhecimento é o início da mudança. Não a mudança em si, mas o primeiro passo dela. Ver. Não se pode mudar o que não se vê. E a maioria das pessoas passa anos sem ver porque a dor é familiar demais para ser reconhecida como problema. Familiar demais para ser nomeada como sofrimento. É apenas a vida. É apenas o stress. É apenas assim sou eu. Não. Não é assim que você é. É assim que a sua mente aprendeu a funcionar num ambiente que nunca a ensinou a descansar. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi construído pode ser reconstruído. Isso não é motivação vazia. É neuroplasticidade. É ciência. E agora, finalmente, é hora de falar sobre o nome. Augusto Cury passou décadas a estudar o que chamou de Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPAPA. Esse é o nome. Essa é a palavra que esteve aqui desde o início, à espera do momento certo. A Síndrome do Pensamento Acelerado. O SEPA não é um diagnóstico psiquiátrico clássico no sentido dos manuais de diagnóstico tradicionais. É algo mais abrangente, mais universal, mais honesto sobre o estado da mente humana no século XXI. É a descrição precisa de um estado em que o cérebro produz pensamentos em velocidade e volume muito superiores à sua capacidade de processá-los com qualidade. É como tentar ouvir 50 músicas ao mesmo tempo.
Não se ouve nenhuma. Há apenas ruído. Os sintomas dos pés são tão comuns que passaram a ser considerados normais. Cansaço crônico sem causa física aparente. Dificuldade de concentração. Memória fragmentada. Irritabilidade fácil. Dificuldade em desfrutar de momentos de prazer. Uma incapacidade de estar verdadeiramente presente no momento feliz, sem que a mente fuja para o que há para fazer a seguir. Insônia ou sono não reparador. Ansiedade difusa. Aquela ansiedade que não tem objeto claro, que não é medo de algo específico, mas é uma tensão de fundo constante como um motor que não se desliga. E falar sozinho. Esse monólogo interno interminável. Esse ensaio de conversas futuras. Essa revisão de conversas passadas. Esse tribunal que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem feriados, sem recesso, sem indulto. Cury faz uma observação que parece simples, mas é profunda. O ser humano é o único animal que sofre 3 vezes pelo mesmo evento. Sofre quando o antecipa, sofre quando o vive, e sofre quando o revive na memória. Um animal não faz isso. Um cão que levou um susto volta a comer depois de alguns minutos. O ser humano pode carregar o susto durante décadas, reativando com a mesma intensidade emocional sempre que a mente volta ao arquivo. Essa capacidade de reviver emocionalmente o passado com intensidade presente é, num certo sentido, uma das marcas da consciência humana. É o que permite a empatia, a arte, a literatura, a compaixão. Mas sem gestão, é também o que fabrica a rumiação. O que transforma uma memória dolorosa num loop infinito. O que faz com que uma discussão de há 10 anos ainda cause a mesma contração no estômago como se estivesse a acontecer agora. E aqui está o ponto que Cury martela repetidamente nos seus trabalhos. O conteúdo do pensamento não é o problema principal. O problema principal é a velocidade. É o volume. É a falta de filtro. Uma mente que pensa muito sobre coisas positivas ainda sofre de spa. Porque o problema não é o que está a pensar, é a cadência. É o ritmo frenético que não deixa espaço para processar, para sentir, para descansar, para simplesmente ser. Então, o que fazer? Porque até aqui foi diagnóstico, foi radiografia. Agora é tratamento. E o tratamento começa com algo que parece demasiado simples para ser verdade. Começa com a consciência do momento presente. Não estamos a falar de meditação no sentido folclórico, de incenso e de música ambiente, embora essas coisas possam ter o seu lugar. Estamos a falar de algo mais radical, mais difícil e mais transformador. Estamos a falar de um ato de coragem intelectual, a decisão deliberada de retirar a sua atenção do passado que já não existe e do futuro que ainda não existe, e de a colocar, com esforço e com treino, no único lugar onde a vida realmente acontece, que é aqui. Que é agora, que é este momento. Cury descreve isso não como fuga da realidade, mas como a única forma de habitá-la verdadeiramente. Porque a realidade é sempre agora. O passado é memória. O futuro é antecipação. A única coisa que existe de facto é este instante. E a mente acelerada passa a maioria do tempo em todo lugar menos aqui. A primeira ferramenta prática, a primeira pedra desta reconstrução é o que Cury chama de gestão da janela da memória. A ideia é simples. Quando percebe que está a ruminar, que está a revisitar um evento passado com angústia, ou a antecipar um evento futuro com ansiedade, faz uma pausa. Uma pausa real. Não suprime o pensamento, porque suprimir não funciona. A mente humana funciona por contrários e o pensamento suprimido fica mais forte. Em vez disso, observa o pensamento como se fosse de fora. Diz em voz interna ou até em voz alta se estiver sozinho: estou a ter este pensamento. Não sou este pensamento. É verdade. Mas estou a ter este pensamento. Esta distinção aparentemente pequena é, na prática, enorme. Porque ela cria distância, cria espaço entre você e o conteúdo da sua mente. E nesse espaço, nesse milímetro de distância, existe a possibilidade da escolha. A possibilidade de decidir se vai entrar nesse pensamento ou se vai deixá-lo passar como uma nuvem que atravessa o céu sem o alterar. A segunda ferramenta é o que Cury descreve como a técnica DCD: dudar, criticar e determinar. É uma técnica de higiene mental que se aplica especificamente aos pensamentos automáticos negativos,
Aqueles pensamentos que chegam sem convite e que se instalam como factos quando são apenas interpretações. O primeiro passo é dudar. Quando um pensamento negativo automático chega, a primeira pergunta que se faz é: isto é verdade? Não sinto que é verdade. Não parece verdade. Mas tenho evidências objetivas de que isto é verdade. Frequentemente, a resposta honesta é não. Frequentemente, o pensamento é uma extrapolação, uma catastrofização, uma generalização construída sobre uma base emocional frágil. O segundo passo é criticar. Não a si mesmo, criticar o pensamento. Analisá-lo como se fosse o argumento de outra pessoa. Este pensamento é útil? Este pensamento é proporcional à realidade. Este pensamento me ajuda a agir de forma mais inteligente ou apenas me paralisa? A crítica ao pensamento não é negação da emoção, é recusa em deixar a emoção governar sem supervisão. O terceiro passo é determinar. Depois de duvidar e de criticar, determina um pensamento alternativo. Não necessariamente um pensamento positivo no sentido do pensamento positivo superficial e ingênuo que cura e critica com firmeza. Mas um pensamento mais preciso, mais completo, mais honesto. Um pensamento que inclua as nuances que o pensamento automático negativo sempre omite. Por exemplo, o pensamento automático diz: sou um fracasso. A dúvida pergunta: tenho evidências objetivas de que sou um fracasso em tudo, sempre, sem exceção? A crítica responde: não, esse pensamento é absoluto. É uma generalização, ignora décadas de conquistas reais. A determinação substitui. Cometi um erro específico nesta situação. Erros são dados de aprendizagem, não sentenças permanentes. Parece mecanicista quando descrito assim. Na prática, com repetição, torna-se fluido, torna-se um reflexo. Torna-se a diferença entre uma mente que você habita com algum grau de paz e uma mente que o habita ele, que o usa como campo de batalha sem o seu consentimento. A terceira ferramenta é a que Cury mais enfatiza nos seus livros e que chama de higiene mental. Assim como escova os dentes para prevenir a deterioração física, a mente precisa de uma rotina de limpeza diária. Não porque é fraca, porque é humana, porque está inserida num ambiente que produz estresse de forma industrial e que nunca a ensinou a desintoxicar. A higiene mental tem várias dimensões. A primeira é o que entra. Que tipo de informação está a alimentar a sua mente diariamente? Quantas horas de notícias negativas, de redes sociais que provocam comparação, de conversas que drenam sem nutrir? O cérebro não tem filtro automático para a qualidade do que ingere. Ingere tudo. E tudo o que ingere tem custo metabólico, tem custo emocional. Escolher com mais cuidado o que entra não é ingenuidade. É higiene. A segunda dimensão é o que sai. Que tipo de pensamentos e emoções está a cultivar ativamente? Cury não pede positividade forçada. Pede consciência. Pede que, pelo menos uma vez por dia, deliberadamente, a atenção seja dirigida para o que está bem. Não para negar o que está mal, mas para impedir que o que está mal colonize tudo, que é exatamente o que a mente acelerada não treinada tende a fazer. A terceira dimensão é o silêncio. E aqui Cury é radical. Diz que o silêncio não é ausência de som. É uma prática ativa. É a decisão de, durante um período definido de tempo, não consumir, não produzir, não resolver, apenas estar. Pode ser 5 minutos, pode ser 10. Pode ser uma caminhada sem auriculares, sem podcast, sem música, apenas com os pés no chão e os olhos no que está à frente. Pode ser um momento antes de dormir sem o telemóvel, deixando a mente fazer a transição natural para o descanso em vez de bombardeá-la com estímulos até o último segundo. O silêncio deliberado é, segundo Cury, um dos atos mais revolucionários que uma pessoa pode praticar na sociedade atual, porque a sociedade tem medo do silêncio. Preenchemos cada segundo com ruído, porque o silêncio deixa emergir o que não queremos ouvir. Mas o que não queremos ouvir não desaparece por não ser ouvido. Acumula-se e fermenta. E um dia emerge de formas que não escolhemos. Na doença, na explosão emocional, no afastamento dos que amamos. Há uma quarta ferramenta que Cury descreve e que é talvez a mais contraintuitiva de todas: o ato de perdoar a si mesmo pelo que a mente acelerada fez. Porque a maioria das pessoas que chega a este ponto de consciência, que percebe o dano que os pais causou nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua qualidade de vida, a primeira reação não é alívio, é culpa.
É uma culpa nova e pesada que se adiciona ao fardo existente. E Cury diz algo que precisa de ser ouvido com toda a atenção. Você não escolheu ter uma mente acelerada. Você não escolheu a velocidade do mundo que o formou. Não escolheu o sistema educativo que nunca o ensinou a gerir emoções. Não escolheu as pressões econômicas, sociais, familiares que moldaram os seus padrões de pensamento. Você fez o que pôde com o que tinha. Isso não é desculpa. É verdade. E a verdade é o único solo fértil onde a mudança genuína cresce. O perdão a si mesmo não é a autorização para continuar igual. É a libertação do peso que impede a mudança. É a diferença entre caminhar com o fardo nas costas e caminhar de mãos livres. E agora, há algo a dizer sobre falar sozinho que muda tudo, que inverte a perspectiva, que transforma o sintoma em ferramenta. Quando você fala sozinho, quando esse monólogo interno acontece, ele não é apenas o sinal de uma mente em sobrecarga. É também o sinal de uma mente que está a tentar processar, que está a tentar dar sentido, que está a tentar, à sua maneira não treinada e caótica, fazer o que os seres humanos sempre fizeram para sobreviver, narrar a experiência, transformar o caos em história, encontrar um fio de sentido no emaranhado dos acontecimentos. O problema não é que você fala sozinho. O problema é o que diz, e o tom com que diz, e a velocidade com que diz sem parar para ouvir. Cury propõe algo que chama de diálogo socrático interno. Em vez de deixar o monólogo correr sem supervisão, em vez de ser o ator involuntário de uma peça que não escreveu, você torna-se o autor. Você faz perguntas ao pensamento em vez de apenas recebê-lo. Você questiona as premissas. Você exige evidências. Você reescreve a narrativa com mais precisão, com mais compaixão, com mais honestidade. Você é o autor da sua história. Não o personagem, não a vítima do enredo, o autor. E os autores têm poder. Os autores podem reescrever. Os autores podem decidir que o próximo capítulo é diferente dos anteriores, não porque a vida se tornou mais fácil, mas porque a perspectiva mudou, porque as ferramentas mudaram, porque a consciência mudou. Reescrever o guião da sua vida não é uma metáfora poética. É uma prática diária, minuto a minuto, pensamento a pensamento. É a decisão de não aceitar o primeiro rascunho que a mente automática produz. É a disciplina de rever, de questionar, de melhorar. É o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer. E é um trabalho que nunca está terminado, mas que cada dia que se pratica torna a vida mais habitável, mais rica, mais genuinamente sua. Há algo que Cury diz sobre as 3 da manhã que fecha um círculo aberto no início. Diz que quando acordamos às 3 da manhã com a mente em fogo, com o loop a correr sem parar, a tentação é lutar contra isso. É exigir silêncio. É ficar frustrado com a própria mente por não obedecer. Mas a luta aumenta o ruído. A exigência alimenta a tensão. E a frustração acrescenta uma camada de emoção negativa a uma mente que já está sobrecarregada. O que funciona, o que a neurociência confirma e o que a experiência clínica de décadas válida é diferente. É sentar com o barulho. Não combatê-lo. Observá-lo. Deixar que o pensamento passe sem agarrá-lo. Respirar. Não a respiração superficial de quem está tenso, mas a respiração lenta e deliberada que ativa o sistema nervoso parasimpático, que diz ao corpo que não há emergência, que é seguro descansar. Que aquela discussão imaginada não é real. Que a reunião de amanhã já não é hoje. Que este momento de cama fria e teto branco e fio de luz amarela, é seguro. Não é rendição, é sabedoria. É a diferença entre um guerreiro que luta contra o vento e o navegador que aprende a usar o vento para chegar onde quer. Aquele homem de 42 anos no carro, o engenheiro com os ombros subidos e a mandíbula tensa, existem milhões de versões ao redor do mundo. Talvez numa versão feminina que chega a casa depois de um dia impossível e ainda tem de ser mãe, esposa, gestora doméstica, ouvinte paciente, fonte de calma para todos os outros enquanto por dentro está a gritar. Talvez numa versão jovem que aos 30 e poucos anos já sente que está velha por dentro, que o entusiasmo que tinha aos 20 se foi e não sabe para onde, que olha para o futuro e não sente esperança, mas apenas uma lista interminável de obrigações. Todas estas versões têm uma coisa em comum: uma mente que nunca aprendeu a parar, que nunca foi ensinada que parar não é fraqueza, que descansar não é preguiça, que sentir não é perigo, que a emoção não é inimiga da razão, mas a sua parceira mais essencial, desde que treinada, desde que gerida, desde que tratada com o respeito que merece.
Cury usa uma imagem que nunca perde força. Diz que a emoção não treinada é como um cavalo selvagem. Poderosa, bela, capaz de velocidades extraordinárias. Mas sem treino, derruba o cavaleiro. Com treino é o que permite chegar mais longe, mais rápido, com menos dano. O objetivo nunca foi matar o cavalo. Nunca foi suprimir a emoção. Foi aprender a cavalgar. E cavalgar começa hoje. Começa com esta conversa. Começa com o simples reconhecimento de que o barulho dentro da sua cabeça tem um nome, tem uma explicação, tem uma causa e tem um tratamento. Que você não está a ficar louco, que você não é fraco, que você não está condenado a viver assim, que o guion pode ser reescrito, que a mente pode ser treinada, que a paz não é um luxo reservado para quem tem menos problemas do que você. É um estado que se constrói, tijolo a tijolo, prática a prática, pensamento a pensamento gerido com mais consciência do que o anterior. A filha de 7 anos com o desenho nas mãos, o solo amarelo torto, a casa com 4 janelas, ela não precisa de um pai perfeito, não precisa de um pai sem problemas. Precisa de um pai presente. De um pai cujos olhos, quando olham para o desenho, realmente veem. Cujo sorriso não seja apenas da boca, mas de algum lugar mais fundo. Cujo abraço não seja um gesto automático, mas um momento real em que 2 seres humanos se encontram de verdade. Isso é possível. Isso é o que está do outro lado do trabalho de gestão emocional. Não a ausência de dor, não a ausência de estresse, mas a capacidade de estar presente apesar da dor, apesar do estresse. A capacidade de não deixar que a tempestade interna apague as luzes do que importa. Às 3 da manhã, aquele homem que estava acordado, aquele homem com a voz do juiz implacável na cabeça, ele pode aprender a fazer uma coisa diferente. Pode aprender a dizer para a voz, ouvinte. Mas não és eu. És um pensamento. E eu sou mais do que os meus pensamentos. E depois pode respirar. Pode sentir o peso do corpo na cama. Pode ouvir o silêncio entre um pensamento e o seguinte. E nesse silêncio, nesse espaço pequeno que a prática vai tornando maior, pode encontrar o que sempre esteve ali à espera, a possibilidade de paz. Não a paz do cemitério. A paz do rio que corre, que tem força, que tem direção, mas que não está em guerra com as suas próprias margens. Isso é o que Augusto Cury passou a vida a ensinar. Não que a vida é fácil, não que a mente é simples, mas que a mente é sua, que você não é vítima dela, que pode ser o seu autor, que pode, a partir de hoje, a partir deste momento, começar a gerir o teatro da sua mente em vez de ser gerido por ele. A síndrome do pensamento acelerado tem tratamento. A rumiação tem técnicas. O cansaço psicológico tem higiene. A prisão mental tem chave. E a chave tem um nome, consciência, decisão, prática diária, DCD. Gestão da janela da memória. Silêncio deliberado. Diálogo socrático interno. Perdão a si mesmo. Presença genuína. Não são palavras bonitas. São ferramentas reais. São o resultado de décadas de trabalho clínico com pessoas reais que sofreram de formas reais e que encontraram saída não porque a vida melhorou primeiro, mas porque a mente mudou primeiro. E quando a mente muda, a vida que se vive dentro dela transforma-se de uma prisão num lar. Você merece um lar dentro da sua própria cabeça. Os seus filhos merecem um pai ou uma mãe que habita verdadeiramente o momento com eles. O seu parceiro ou parceira merece alguém que está presente não apenas em corpo, mas em essência. E você especificamente merece acordar amanhã de manhã com um grau a mais de leveza do que tinha ontem. Um grau. Só um. Porque é assim que as grandes transformações acontecem. Não de uma vez, mas um grau de cada vez. Comece hoje. Comece agora. Comece com a pergunta mais simples e mais corajosa que pode fazer. O que é que a minha mente tem estado a esconder de mim? Você já sabe parte da resposta. E a outra parte, essa, descobre-se no caminho. Descobre-se na prática. Descobre-se no silêncio deliberado de uma manhã de terça-feira em que, pela primeira vez em muito tempo, em vez de pegar no telemóvel, simplesmente fica deitado por um momento, ouve a respiração, sente o peso do corpo e diz, talvez pela primeira vez com convicção real, estou aqui. Estou vivo. E isso, agora mesmo, é suficiente.